Vamos corrigir os exercícios? Os exercícios dessa primeira lista é para nós analisarmos a precedência das operações, qual operação a gente faz primeiro e regras de sinais. Nesse primeiro exercício aqui, nós só temos adição e subtração. Então, lembrando que a gente precisa resolver tudo que está dentro dos parênteses primeiro, depois colchetes e depois chaves. E sinais iguais a gente soma, sinais diferentes a gente subtrai e sempre mantém o sinal do maior número. Então vamos lá, analisando aqui, a gente resolve primeiro o que está dentro desses parênteses e copia o restante que a gente não utilizou. Então é 2 mais 2 menos 3 mais 2, 5 menos 1. Então a gente já eliminou os parênteses. Ok, sobrou os colchetes. Quando eu tenho operações de adição e subtração dentro de colchetes ou dentro de parênteses, o que a gente pode fazer é somar todos os de sinais iguais e depois subtrai os que estão de sinais diferentes. Então aqui eu tenho o 2, que é positivo, o 5, que é negativo, e o 1, que é negativo. Então eu posso somar esses dois aqui e depois subtrair com quem sobrou, que é positivo. 2 menos 6. Soma, sinais iguais, soma e mantém o sinal do maior, que aqui é o menos 5. Ou no caso, menos 1 vai dar diferença, né? 2, e aqui, sinais diferentes, a gente subtrai, mantém o sinal do maior número. Então, aqui no caso, eu tenho 6 menos 2, 4, vai ficar menos 4 por conta do 6, que é maior. E eu tendo menos 4, com este mais aqui, sinais diferentes a gente subtrai. Então, menos 4. Aqui, mais uma vez, sinais diferentes a gente subtrai e mantém o sinal do maior número. O maior número é o 4, então eu sei que o resultado vai ser negativo. Menos 4, menos 2, vai dar menos 2. Próximo exercício, já está aumentando os delimitadores. Aqui a gente tem parênteses, colchetes e chaves. Mais uma vez aqui nós temos apenas adição e subtração, só que já aumentou os delimitadores. A gente tem parênteses, colchetes e chaves. Então, primeiro vamos resolver o que está dentro dos parênteses, depois o que está dentro dos colchetes e, por último, o que está dentro das chaves. Lembrando e levando em consideração as regras de sinais. Sinais iguais a gente soma, sinais diferentes a gente subtrai e sempre mantém o sinal do maior. Vamos aqui aos parênteses. Então, eu tenho 2 menos 5 mais 4. Mais uma vez, ou você resolve na ordem que aparece. Então, eu posso fazer 2 menos 5 menos 3 mais 4, 1. Ou eu posso somar quem está com sinal igual e depois subtrair com aquele que está com sinal diferente. Então, aqui daria 6, né? 4 mais 2, 6. 6 menos 5, 1. Dá na mesma, né? Então, eu sei que o resultado ali, copio o que eu não usei nesta linha, mas aqui eu já sei que vai dar 1. Então, fechou colchetes, mais 8. Eliminamos os parênteses, agora faltam os colchetes. Aqui eu tenho 1 mais 1, vai dar 2. 2 mais 3 menos 2 mais 8. Fechou. E aqui, mais uma vez, eu posso fazer na ordem que aparece, ou somar quem é positivo, soma quem é negativo e depois subtrai um do outro. Mantém o sinal do maior. Aqui dá 3 menos 2, 1. 1 mais 8, 9. 2 mais 9, 11. Esse é o resultado da B. Exercício C. Observando, primeira coisa que a gente tem que fazer é observar a nossa expressão. Eu já estou vendo que a gente tem adição, subtração, multiplicação e divisão. Aqui já apareceram as 4 operações matemáticas. Temos aqui parênteses, colchetes e chaves. Então, primeira coisa, quem está dentro dos parênteses? Aqui eu só tenho uma subtração. Então, vamos copiar quem a gente não usa. 2 menos, abriu colchetes. Aqui, olha só,
Eu tenho uma multiplicação com uma divisão que está subtraindo uma outra multiplicação. Ó, quando não temos nenhum sinal entre números ou entre variáveis, no caso, a gente tem uma multiplicação. A gente sempre vai ter uma multiplicação. Então, eu vou ter a multiplicação com o resultado desses parênteses, com uma subtração com o que sobrou aqui. Então, aqui eu posso fazer direta. 3 vezes 4, ó, só que é na ordem que aparece. 3 vezes 4, 12. 12 dividido por 2, 6. Menos 2 vezes, quem sobrou aqui? 3 menos 1, 2. Fechou colchetes, fechou chaves, tudo isso mais 1. Então, agora a gente vai resolver quem está dentro dos colchetes. Quem a gente resolve primeiro? Pela precedência das operações, a gente resolve primeiro multiplicação e divisão, depois adição e subtração. Então, vamos lá resolver. 2 menos 6, menos 2 vezes 2 vai dar menos 4. Fechou? Fecha chaves, mais 1. 2 menos, agora vamos eliminar aqui, 6 menos 4, 2. Fecha chaves, mais 1. Cada um que eu elimino só fica as próximas, né? Então, agora resolvo o que está dentro das chaves. 2 menos 2 vai dar 0, são números opostos, né? Então, vai dar 0, mais 1. Eu sei que o resultado agora é 1. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer numa expressão, analisa, verifica quais as operações envolvidas, define a precedência, quem você vai resolver primeiro, e depois você vai eliminando em cada linha. Esses números são bem simples, a gente poderia fazer rapidamente aqui algumas etapas de cabeça mesmo, mas eu estou fazendo no passo a passo para vocês poderem entender e não se atrapalhar quando chegar em alguma expressão um pouco mais complicada. Vamos para a próxima. Primeira coisa, a gente analisa a expressão. Analisa a expressão, ó, já estou vendo aqui uma raiz quadrada, eu tenho parênteses, tenho colchetes, temos 2 colchetes aqui, e operações, adição, subtração, multiplicação, né? Então, vamos resolver pela precedência das operações. Primeiro, potência e raiz, divisão, multiplicação, adição e subtração. Então, primeiro vamos resolver aqui a raiz. Raiz de 100 é igual a 10. Menos 24 menos 8, nós vamos ter 16. Vezes 2, menos 24. Tudo isso dividido por... Aí eu tenho 22 menos 3 mais 2, eu vou ter menos 1. Sinais iguais a gente soma, então vai ser 22 menos 1. Então, sinais iguais a gente vai somar e esse menos e menos ele vira mais. Então, aqui eu vou ficar com mais 1. Fechou? É igual. Agora a gente resolve o que está dentro desse primeiro. Analisando, primeiro multiplicação, depois as subtrações. Então, eu vou ter 10 menos 16 vezes 2, 32, menos 24. Dividido por 22 mais 1, dividido por 23. Ali eu já eliminei aqueles colchetes. Agora, o que nós temos aqui? Somente subtração, né? Eu tenho aqui o sinal de mais, né? O 10 ele é positivo, 32 negativo, 24 negativo. Sinais iguais a gente soma. Então, 32 mais 24 vai dar 56. Então, nós teremos 10 menos 56, dividido por 23. E aqui sinais diferentes, porque o 10 é positivo, a gente subtrai. 56 menos 10 vai dar 46, e a gente mantém o sinal do maior número, que é o 56.
menos 46 dividido por 23, então eu vou ter aqui menos 2. Esse é o resultado da nossa expressão. Então, são regras que a gente precisa carregar sempre. Precedência das operações. Primeiro, a gente desenvolve raiz e potência. Depois, a gente resolve multiplicação e divisão. Depois, a gente resolve adição e subtração. Então, é isso. Em qualquer conta que a gente vá desenvolver, a gente precisa primeiro levar em consideração a precedência das operações. Quem a gente resolve primeiro? Se tiver delimitadores, que são os parênteses, colchetes e as chaves, a gente vai resolver primeiro quem está dentro dos parênteses, depois quem está dentro dos colchetes, por último o que está dentro das chaves. Se não houver delimitador, a gente só vai analisar a precedência das operações. Primeiro a gente resolve raiz e potência, depois a gente resolve multiplicação e divisão e por último a gente resolve adição e subtração, ok? Sempre levando em consideração as regras de sinais. Regras de sinais. Se é adição e subtração, sinais iguais, a gente soma, sinais diferentes a gente subtrai e sempre mantém o sinal do maior número. Se for multiplicação e divisão, sinais iguais, o resultado é positivo, sinais diferentes, o resultado é negativo. Só isso. Ponto. E isso a gente vai fazer para sempre, ok? Então, até a próxima lista. Tchauzinho.